E estamos neste fim de semana a continuar a falar sobre futebol do nosso campeonato Liga Betclic. Jogo em que o Sporting foi à Arouca e venceu por 3-0 num fim de semana e especificamente num domingo em que Portugal está a decidir, o povo está a decidir nas urnas quem será o nosso próximo primeiro-ministro e quantos deputados vamos ter por distrito naquilo que serão as votações dos portugueses. Política para um lado, futebol para o outro, e nós nos situamos naquilo que é o futebol e vamos falar hoje sobre a equipa do Sporting. Um formato diferente aqui para o YouTube, até porque eu estou a fazer o vídeo pós-jogo do Sporting, e vamos tentar levantar este canal porque esteve muito tempo enterrado. Estou aqui desde janeiro deste ano a tentar levantar mais uma vez o canal Joga Simples. Por isso, subscrevam o canal, que é muito importante, e podem dar aquele likezinho para mostrar ao YouTube que vocês gostam deste tipo de conteúdo, e na caixa de comentários bora escrever pelo menos qual o jogador que vocês mais gostaram da equipa do Sporting ou do Arouca. Ver o MVP, que na minha ótica eu posso vos dar mais à frente. Sporting que entrou dentro de campo, sabendo que o Futebol Clube do Porto já tinha vencido a equipa do Portimonense por 3-0, e o Sporting com o mesmo resultado 3-0 frente à equipa do Arouca. Num jogo que eu esperava mais por parte do Arouca, mas acredito que foi o Sporting a equipa que não deixou que o Arouca fizesse mais, portanto uma nota muito positiva para a qualidade defensiva da equipa de Ruben Amorim. O Sporting que esta noite entrou em campo com Franco Israel na baliza, 3 centrais com Quaresma, Coates e Diomande, dupla de meio campo com Morita e com Yulman, depois nas alas Jenny Catamo e Mateus Reis, na frente Francisco Trincão, Gyökeres e Pedro Gonçalves, portanto o trio ofensivo, e que estávamos à espera da equipa do Sporting, até porque o Sporting para o campeonato mete a carne toda no assador, porque é muito importante manter o Sporting na primeira posição e, a depender do resultado, fazer essa gestão para aquilo que é na próxima quinta-feira, creio eu, no jogo, com o jogo em Itália frente à Atalanta. Por parte do Arouca, uma equipa muito positiva nesta temporada. A equipa de Daniel Sousa está com um trabalho muito bem identificado, com Arruabarrenha na baliza, o espanhol, depois um quarteto defensivo com o Everson Costa na esquerda, Galovic e Rabi Monteiro, na direita Tiago Esgaio. Pedro Santos e David Simão formam a dupla de meio campo, e depois Sila à esquerda, Cristo atrás de Rafa Morrica e na direita Jasson. Portanto, este trio espanhol que dá muito que falar, Rafa Morrica, Cristo Gonzalez e Jason. Naquilo que foi o jogo e no cruzamento das duas equipas, de realçar que o meu primeiro comentário vai para a forma de como Daniel Sousa coloca esta equipa do Arouca a jogar, porque é uma equipa híbrida, é uma equipa que nos pode apresentar um 4-2-3-1, mas rapidamente o Cristo é um jogador fantástico que não só joga nas costas do Morrica, como muitas vezes se cola ao Morrica, e poderíamos estar aqui a falar de um 4-4-2. Ou então o Sila, que é um jogador que pode vir a ser o terceiro médio desta equipa, usando o corredor para o Cristo, porque o Cristo também vai caindo nesse corredor quando o Sila vem para dentro, ou a subida do seu lateral. Uma primeira parte num jogo muito aberto, portanto, tanto o Sporting como o Arouca tiveram oportunidades para fazer o golo, apesar que em termos de estatísticas o Sporting tinha 2 remates enquadrados com a baliza e o Arouca apenas um. 2-1 para o Sporting em termos de remates enquadrados, mas é o Sporting que faz o golo antes do intervalo por intermédio de Gyökeres. Quem mais? Gyökeres a fazer o primeiro golo. Portanto, uma primeira parte muito dividida, em que o Sporting teve algumas dificuldades no controlo da zona no meio campo, no corredor central por causa de Cristo, e tanto o Sporting como o Arouca tiveram oportunidades para fazer o golo. Na segunda parte não foi bem assim, quando eu esperava mais do Arouca na segunda parte, até porque estava a perder. O Sporting consegue dar uma grande resposta em termos defensivos. E quando eu falo em termos defensivos, não estou a falar só do setor defensivo. Ao intervalo,
sai o Quaresma e entra o Inácio. O setor defensivo mantém-se intacto, mas em termos defensivos, esta equipa, desde Victor Gyökeres até a Franco Israel, o Sporting, em termos defensivos, foi diminuindo a capacidade deste Arouca na segunda parte, foi controlando o jogo e numa parte final o Sporting acaba por fazer mais 2 golos, um através de Jenny Catamo e que golo, e depois Yulman sentencia a partida. Em que uma nota de destaque, o relevado destaque pela negativa, o relevado em Arouca é uma coisa que não deveria existir, ser permitido jogar nestas condições, principalmente numa primeira liga, onde a exposição é muito maior, e acho que é gravíssimo colocar os jogadores no exercício das suas funções naquele tipo de relevado, até porque é propício para lesões, e isso não é nada bom, não traz nada de bom ao nosso futebol. Arouca, neste 4-2-3-1, que rapidamente uma equipa híbrida para um 4-4-2, ou com o Silá muito dentro, com o Cristo a aparecer na esquerda, Cristo a ficar como o Rica, dava para o Everson subir no corredor, já aqui também com Jason a vir muito para dentro, a ser também um terceiro médio para que Tiago Gaio possa subir no corredor. Mas aquilo que me fez saltar na primeira parte, principalmente na primeira parte, era a dificuldade deste Sporting naquilo que era a sua pressão alta, e muitas vezes o Arouca, equipa tecnicamente muito boa e que tem 2 médios que jogam de frente para o jogo, dão uma linha de passe, e o Arouca consegue sempre procurar essas linhas. E então o que é que acontece aqui? Com um trio mais ofensivo em termos de pressão alta, com o Trincão, com o Gyökeres e com o Pedro Gonçalves, numa perspectiva em que o Arouca sai a jogar, é normal que Yulman e Morita se cole muito, os dois colem-se muito a David Simão e a Pedro Santos. E aqui há um problema, porque o Sporting, com o Geni a subir linhas, o Sporting ficava aqui com uma linha de 4, mas sempre na expectativa de poder reduzir o espaço, sempre que um jogador do Arouca conseguia receber bola. O Geni acabava por subir mais ou menos numa linha de Pedro Gonçalves, ou seja, o 4-4-2 do Sporting. Quando o Geni está em campo, já é uma situação visível que arrasta o Quaresma para o corredor do lado direito, mas havia aqui um jogador que realmente é Cristo. Gosto muito deste jogador e foi claramente o jogador que se conseguiu diferenciar nesta equipa do Arouca. É normal que o Pote à zona com o Tiago Gaio, é normal que Mateus depois reduza o espaço com o Jason, e o Quaresma aqui com o Silá, mantendo aqui uma linha de 3 mais 1 com o Mateus. O Morrica era o jogador que se dava-se à marcação, e então era aqui que o Cristo aparecia. Ou seja, o Arouca com 2 médios atraía claramente o Yulman e o Morita para os 2 médios do Arouca, e depois o Cristo servia como uma referência, e várias vezes a bola acabava por entrar numa situação em Cristo quando ele descia as linhas. Ele situava-se atrás da dupla do meio campo do Sporting, em que criou muitos problemas, não só na mudança do corredor à bola, onde aparecia Jason, ou então no lado contrário, Quaresma estando dentro, aparecia depois situações de Silá através dos seus corredores. Ou a movimentação de Morrica estaria sempre em condições para que Cristo conseguisse colocar a bola em Morrica, e o Arouca já em diversos jogos nos apresentou uma fórmula em que liga claramente os setores, e depois no último terço é uma equipa bastante rápida. Situações para dar como exemplo, quando o Morrica recebia a bola e não se queria virar, não se conseguia virar para a frente porque poderia haver aqui uma redução do Diomande, é importante que estes 2 médios joguem de frente para o jogo, para que haja depois a tabela e para o Arouca mudar o corredor à bola. Portanto, tanto Pedro Santos como David Simão, principalmente David Simão, é um jogador que joga de frente para o jogo e consegue dar sempre linhas de passe, em que o Arouca depois saía com grande velocidade através dos corredores. O Sporting melhorou isso, e o Sporting acaba por ser uma equipa na segunda parte muito mais sólida defensivamente. Primeiro, porque está a ganhar, e isso condiciona. Segundo,
porque o objetivo é controlar o jogo, porque já está a ganhar. A dupla de Yulman e de Morita, naquilo que era a subida, havia sempre uma contenção maior, não se colavam diretamente por causa da situação de Cristo, e o trabalho de Trincão e de Pedro Gonçalves foi um trabalho muito mais assertivo naquilo que era fechar um pouco o espaço dentro. Porquê? Porque aparecia não só David Simão, como também o Pedro Santos, em que muitas situações o Sporting até não se importou de defender muito dentro do seu meio campo, e isso às vezes é uma situação precisa para que a equipa depois volte a respirar e que conseguisse sair para um possível contra-ataque. Portanto, também vimos o Sporting muitas vezes remetido ao seu meio campo, em que o Arouca teria claramente a sua equipa mais subida, com Cristo, Morrica, Pedro Santos com David Simão, com o Everson e ficar os dois centrais, e o Sporting também tinha esta forma de defender, porque passou por controlo do jogo, porque já estava a ganhar, e depois a sair para o contra-ataque, em que rapidamente a bola, quando chegava no último terço do Sporting, e Oqueres depois aparecia, e muito bem, nas costas dos centrais da equipa do Arouca. E eu quero aumentar a minha nota por causa do Sporting, porque eu esperava que na segunda parte o Arouca tivesse um jogo muito mais vertical e um jogo muito mais perigoso, mas só não o fez porque o Sporting não deixou. E isso é realmente de realçar esta forma de gerir os espaços, a marcação e as referências por parte do Sporting, em que depois se pode soltar para o possível contra-ataque. E isso na segunda parte moeu, ou seja, na segunda parte moeu para a equipa do Arouca, que fez várias alterações, e o Sporting também acabou por fazer, dado a gestão física e mental desta equipa na preparação para quinta-feira, mas o Sporting consegue fazer uma boa gestão da segunda parte e nos minutos finais, num relevado lastimoso, acabou por sentenciar a partida e ganhou, na minha ótica, justamente, e são mais 3 pontos para a equipa de Ruben Amorim. Sporting vence, espero que tenham gostado desta análise em formato muito diferente. Não se esqueçam de subscrever o meu canal, é muito importante a vossa subscrição, dar aquele likezinho, comentem na caixa. Estamos aí, vamos ter também um vídeo análise, opinião, à equipa do Benfica frente ao Estoril Praia, que deve estar perto de acontecer, e vamos entrar numa semana europeia. Não se esqueçam que na terça-feira sai o rescaldo da jornada, que é muito importante esse vídeo onde eu falo dos 9 jogos, e depois sim temos a Liga dos Campeões do Futebol Clube do Porto e a Liga Europa do Benfica e do Sporting.